Boa tarde, gente. Eu sou a Isabela e hoje, eu e meu grupo, que é composto por Jaciele, Matheus, Tennyson e Vitor, vamos falar sobre as noções gerais sobre inovação tecnológica e a sua importância. Ao longo desse seminário, nós vamos abordar os seguintes tópicos: o que é e qual a importância da inovação tecnológica, a implementação de uma cultura de inovação, o novo marco legal de ciência, tecnologia e inovação, reconhecimento, licenciamento e transferência de tecnologia e os núcleos de inovação tecnológica e, para finalizar, um estudo de caso. Então, dando início à nossa apresentação, inovação tecnológica. O que é? Só para a gente relembrar aqui, na primeira aula, a professora Patrícia, ela pediu para que a gente explicasse, de forma breve, qual que era o nosso entendimento prévio sobre esse conceito. Mas e aí? O que de fato é inovação tecnológica? Schumpeter, ele traz que o conceito de inovar é produzir outras coisas, ou as mesmas coisas de outra maneira, combinar diferentes materiais e forças, enfim, realizar novas combinações. Então, tendo isso como base, as inovações tecnológicas, elas podem ser entendidas como a introdução de produtos, serviços ou processos produtivos tecnológicos novos e também como melhorias significativas em produtos e processos já existentes. Dito isso, as inovações tecnológicas, elas vão poder ser de dois tipos: as incrementais ou as radicais. As inovações tecnológicas incrementais, elas vão poder ser entendidas como aperfeiçoamentos contínuos e graduais de produtos, serviços ou então dos processos, desses processos já existentes. E assim, esse tipo de inovação tecnológica, ela corresponde à maior parte das inovações que são geradas. Ela tem uma importância principalmente para o mercado, porque esse tipo de inovação ele é mais fácil de ser gerado, E aí, nesse sentido, vão preencher continuamente esse processo de mudança do mercado. Como exemplo, das inovações incrementais, a gente vai ter as baterias com maior duração, os televisores com imagens cada vez mais nítidas, novas substâncias combinadas a remédios. Já as inovações radicais, elas vão dizer respeito à introdução de produtos e serviços ou processos que vão ser totalmente novos no mercado. E esses processos ou produtos, eles vão estar fortemente relacionados com as atividades de pesquisa e desenvolvimento, Então, nessa categoria, nós vamos ter como, por exemplo, os telefones celulares, a motorização elétrica em automóveis, a imagem digital, que é utilizada nas câmeras. Outra questão importante, é a diferença entre invenção e inovação. A invenção, ela vai representar uma ideia, um esboço, ou mesmo um modelo, para um novo dispositivo, produto, serviço, processo ou então sistema. A invenção, ela não necessariamente vai se transformar numa inovação. A inovação, ela vai se concretizar quando ocorrerem transações comerciais que vão envolver essa inovação. Ou seja, uma invenção ela vai envolver a concepção de uma ideia, enquanto a inovação, o uso dessa ideia ou dessa invenção direcionada para a economia, introduzida no mercado. Para finalizar essa primeira parte, que é a introdução, a gente vai apresentar aqui agora o contexto histórico para a criação da Lei de Inovação no Brasil. A necessidade de estimular a inovação favoreceu a criação de uma legislação brasileira, que teve como inspiração outras normas que já estavam no cenário internacional. E nesse sentido, a gente pode citar aqui de vermelho, que é a Lei de Inovação do Reino Unido, que foi em 1948, aqui de lado na setinha na legenda vocês podem até ver o nome dessa lei de inovação. Aqui de verde, a lei de inovação dos Estados Unidos, que foi em 1980. Lembrando que aqui no caso dos Estados Unidos a gente vai ter duas leis,
De azul, a Lei de Inovação da Alemanha, que foi posta em 1996. De rosa, a Lei de Inovação no Japão, em 1998. E de laranja, a Lei de Inovação na França, em 1999. Daí então, né, após essa lei francesa, o senador Roberto Freire, ele apresentou o projeto de lei lá em 2000, nos anos 2000, né? E após transitar pela Comissão de Constituição, de Justiça Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, ela foi arquivada por despacho da própria presidência em 2003, né? E em substituição desse projeto, o Poder Executivo, ele enviou um projeto que é o projeto original, a lei atual de março de 2004, né? Lembrando que essa lei teve modificações. Mas ele falava, né, da urgência na análise desse projeto. E então, após algumas modificações, finalmente, em dezembro de 2004, o projeto ele foi aprovado pela mesa diretora da Câmara. Vale ressaltar que, como a Lei de Inovação Tecnológica ela já foi muito bem abordada na última aula síncrona, né, que foi ministrada pela professora Patrícia, para não ficar repetitivo, nós achamos que seria mais relevante falar sobre o novo marco legal da ciência, tecnologia e inovação, que vai trazer algumas modificações nessa lei, né, que foi anteriormente citada. Assim, diante do que foi inicialmente exposto e do que vocês ainda verão, né, ao longo dessa nossa apresentação, é possível notar a importância dessas inovações tecnológicas, né? A economia mundial, ela gira cada vez mais em torno do avanço da inovação, para que essas possam auxiliar, né, como novas ferramentas, modelos e processos no aumento da produtividade e da competitividade dos setores econômicos. E assim, diante da diversidade que caracteriza a produção no Brasil, é necessário, né, que por meio de estudos seja feita a identificação das melhores soluções e das novas interações com a inovação tecnológica que proporcionem um maior desenvolvimento tecnológico nacional, né? E isso não vai refletir só no âmbito econômico, mas também no bem-estar social. Então, eu passo a palavra para que o restante do grupo dê continuidade à nossa apresentação. Boa tarde, gente. Meu nome é Matheus, agora eu vou falar sobre a implementação de uma cultura de inovação. Bem, a inovação ela vem ganhando espaço à medida que a competitividade leva as organizações a apresentarem diferenciais competitivos entre elas. No Manual de Oslo da OCDE, se considera a atividade de inovação todas as etapas científicas, tecnológicas, organizacionais, financeiras e comerciais que de fato levam ou pretendem levar à implantação de produtos ou processos tecnologicamente novos ou aprimorados. Algumas delas podem ser inovadoras por si mesmas, outras, embora não sejam novidades, são necessárias para a implantação da inovação. Já a legislação brasileira, na Lei 10.973 de 2004, ela define inovação como a introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos ou serviços. Então, as instituições de ensino têm implementado núcleos específicos para a elaboração de ações e desenvolvimento de atividades voltadas para a inovação, por meio de projetos de pesquisa e extensão. Essas atividades são desenvolvidas nos institutos de ciência e tecnologia sob a supervisão do NIT, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica, que, dentre outras funções, tem o objetivo de desenvolver a cultura de inovação, empreendedorismo e transferência de tecnologia para a sociedade. E quando me refiro à sociedade, falo tanto da própria instituição, né, das pessoas da própria instituição, professores, alunos, técnicos administrativos, quanto dos externos à instituição, como as empresas, empreendedores, órgãos do governo, agências de fomento e também outras instituições. Com base na legislação brasileira, Lei da Propriedade Industrial, Lei de Inovação, entre outras sobre propriedade intelectual,
temos alguns conceitos que revelam a importância desse arcabouço legal, porque o direito de propriedade intelectual torna possível aos inventores serem recompensados pelos investimentos de tempo, esforço, empenho, dedicação e trabalho feitos nas pesquisas que levou à inovação e, consequentemente, às tecnologias mais avançadas. A propriedade intelectual é um instrumento importante na difusão do conhecimento e para sua transformação em benefícios sociais. É também um meio que ajuda a aproximar as ICTs de empresas, que acaba beneficiando as duas e favorecendo o avanço tecnológico. A propriedade intelectual das ICTs públicas é parte do seu capital intelectual, um bem público de domínio nacional, que pertence à pessoa jurídica de direito público interno, ou seja, uma autarquia de regime especial vinculado ao Ministério da Educação. O NIT, que eu mencionei no slide anteriormente, é o Núcleo de Inovação Tecnológica. Ele tem entre suas atribuições, por exemplo, ser consultado nos contratos e convênios que envolvem inovação, transferência de resultado de pesquisa, ciência e tecnologia, contratos de prestação de serviços nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica, contratos e convênios para compartilhar ou utilizar laboratórios da instituição. Enfim, o NIT tem uma série de atribuições nas instituições. O entendimento desse papel no NIT, inclusive, nesse contexto, passa pela compreensão das principais etapas das atividades de ensino, de pesquisa e extensão realizadas no âmbito da instituição. Eu vou passar um vídeo rapidinho de 3 minutinhos com a coordenadora do NIT da Universidade Federal do Ceará, para vocês terem uma ideia das atribuições do NIT na prática numa instituição federal, né? É a Ana Carolina Ferreira. Olá, eu me chamo Ana Carolina Matos, sou coordenadora da UFC Inova. É o nosso núcleo de inovação tecnológica na UFC, Universidade Federal do Ceará. Estou aqui hoje para falar das competências desse núcleo de inovação, que é colocado como o órgão que vai gerenciar a política de inovação de um ICT. O que faz esse núcleo de inovação tecnológica? A lei, lá em 2004, já nos trouxe pelo menos 6 competências à época, que passavam basicamente por situações de gerenciamento de ativos, ou seja, de proteções intelectuais, das nossas criações intelectuais enquanto universidade, junto aos seus órgãos de proteção. Então, seria aquele lugar meio cartorário em que o pesquisador, criador da universidade, poderia chegar e ter ali seus ativos protegidos. Além de zelar por essa política de inovação, a gente avalia, classifica esses resultados de pesquisas, né, opina a conveniência e a oportunidade de realmente proteger, a gente que vai definir ali o que é que vai ser protegido, de que forma, qual é a possibilidade disso acontecer ou não, né? Há núcleos de inovação tecnológica que redigem as patentes, o nosso não faz isso, ele auxilia o pesquisador a fazer isso, né, nas buscas de anterioridade. Então, é esse local em que o pesquisador vai. Até o próprio pesquisador independente pode nos buscar também, enquanto NIT, para conseguir proteger os seus ativos. E aí, acompanhamento e o processamento desses pedidos, assim como a manutenção disso, também é feita pelo NIT. Então, a gente passa todos aqueles anos até uma carta patente, por exemplo, ser colocada pelo INPI, né, ser homologada pelo INPI, a gente passa ali pelo menos, como a gente aconteceu agora, 7 anos protegendo, fazendo a manutenção daquele ativo para que ele realmente tenha a sua carta patente feita no final do processo. Então, mas em 2016, com o Marco Legal de Ciência e Tecnologia, a gente ganhou 4 competências muito mais voltadas para a parte externa da universidade. O que é? Esse NIT que olha muito mais para acompanhamento com empresas, esse NIT que faz prospecção tecnológica e de inteligência competitiva para apoiar a universidade, a orientando nas suas ações de inovação, esse NIT que vai acompanhar essas empresas também para negociar e gerir as transferências de tecnologia, transferências de know-how, transferências de inovação como um todo geradas pelo ICT, aquelas que a gente protege ou não. A gente vai tirar isso da universidade e colocar para fora para ver o impacto realmente social das nossas criações. E também desenvolver esses estudos e estratégias de como acontecer essa tríplice hélice, como acontecer um governo, uma academia e as empresas trabalhando de forma uníssona aqui, trabalhando juntos, para que a gente realmente desenvolva inovação. Então, o NIT ele deixou de ser um ambiente cartorário
Agora nós somos 10 em competências e a gente consegue realmente gerenciar essa política de inovação, não só protegendo, mas também transferindo e levando o conhecimento que a universidade tem, todo o brilho que a universidade tem em termos de conhecimento para, de fato, ser materializada fora e causar um impacto social, tá? Eu agradeço. Eu acho que com o vídeo deu para ter uma ideia melhor assim, na prática como funciona o papel do NIT. Lidar com os direitos de propriedade intelectual não é uma tarefa trivial. E esse é o motivo porque toda empresa ou instituição deveria dispor de um setor especializado nesse quesito para possibilitar que seja otimizado a preservação e até mesmo zelar melhor o seu patrimônio. Mas há falta de conhecimento acerca de propriedade intelectual nas instituições, inclusive por isso é importante que componentes como esse sejam ofertados. E o desconhecimento em relação à propriedade intelectual nas ICTs criam alguns problemas. Uma delas é a falta de proteção das criações realizadas nas instituições, que poderiam ser transferidas para a sociedade, mas muitas vezes não são e ficam restritas ao ambiente das ICTs. Então há uma necessidade de investimento em capacitação nas ICTs, principalmente públicas, né, as federais, estaduais, sobre o tema propriedade intelectual, para formar essa massa crítica que seja capaz de auxiliar os gestores dos institutos de ciência e tecnologia na tomada de decisões para a proteção dos ativos considerados intangíveis. Boa noite, meu nome é Vitor Belting, eu sou aluno do segundo quadrimestre, bacharelado interdisciplinar em Ciência da UFSB, e irei apresentar minha parte nesse seminário de trabalho de componente de propriedade intelectual da professora Patrícia, e irei falar sobre o novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. O que é o novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação? O novo Marco Legal visa criar um ambiente mais favorável à pesquisa, desenvolvimento e inovação nas universidades, nos institutos públicos e nas empresas, através da alteração de 9 leis: Lei de Inovação, Lei das Fundações de Apoio, Lei de Licitações, Regime Diferenciado de Contratações Públicas, Lei do Magistério Federal, Lei do Estrangeiro, Lei de Importações de Bens para a Pesquisa, Leis de Isenções de Importação e Lei das Contratações Temporárias. Quais são os princípios do novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação? O estímulo à atividade de inovação nas empresas e nas instituições de ciência e tecnologia, os ICTs. A promoção das atividades científicas e tecnológicas como estratégicas para o desenvolvimento econômico e social. A promoção da cooperação e interação entre os entes públicos, entre os setores público e privado e entre empresas. A simplificação de procedimentos para a gestão de projetos de ciência, tecnologia e inovação e adoção de controle por resultados em sua avaliação. Quais são os tipos de entidades beneficiadas pelo novo marco legal? São ICTs públicas, ICTs privadas, órgãos da administração pública direta, empresas privadas, agências de fomento e serviços sociais autônomos, SEBRAE. Qual o propósito do Decreto nº 9.283/2018? O decreto visa regulamentar as medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, visando a capacitação tecnológica, ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. O decreto foi criado principalmente para atender dispositivos da Lei 3.243 de 2016, que necessitavam de regulamentação. O decreto também regula o dispositivo das Leis 8.676 de 1993, 8.010 de 1990, 8.032 também de 1990, do decreto 6.759 de 2009 e da Lei de Inovação 10.933 de 2004. Quais os pontos mais importantes do decreto 9.233 de 2018? São estímulos à constituição de alianças estratégicas e o desenvolvimento de projetos de cooperação que envolvam empresas, instituições de ciência e tecnologia e entidades privadas sem fins lucrativos. Autorização às ICTs públicas integrantes da administração pública indireta, às agências de fomento, às empresas públicas e às sociedades de
de economia mista a participarem minoritariamente do capital social de empresas. Tratamento prioritário e procedimentos simplificados para processos de importação e desembaraço aduaneiros de bens e produtos utilizados em pesquisa científica e tecnológica ou em projetos de inovação. Os núcleos de inovação tecnológica, NIT, poderão ser constituídos por personalidade jurídica própria, como entidade privada sem fins lucrativos, inclusive sob a forma de fundação de apoio. O poder público manterá mecanismos de fomento, apoio e gestão adequados à internacionalização das ICTs públicas, que poderão exercer, fora do território nacional, atividades relacionadas com ciência, tecnologia e inovação. Aperfeiçoamento de instrumentos para estímulo à inovação nas empresas, como a permissão de uso de despesas de capital na subvenção econômica, regulamentação de encomenda tecnológica e criação de bônus tecnológico. Outros pontos importantes são a facilidades para a transferência de tecnologia de ICT pública para o setor privado, dispensa de licitação para a aquisição ou contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento. No caso de obras e serviços de engenharia, o valor limite passa de 15 mil para 300 mil. Possibilidade de transposição, remanejamento ou transferência de recursos entre categorias de programação nas atividades de ciência, tecnologia e inovação, de até 20% do valor do projeto, sem necessidade de anuência prévia da concedente. Documentação exigida para a contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento pode ser dispensada, no todo ou em parte, desde que para pronta entrega ou até o valor de 80 mil. Autorização para a administração pública direta, as agências de fomento e as ICTs apoiar a criação, a implantação e a consolidação de ambientes promotores de inovação, prestação de contas simplificada, privilegiando os resultados obtidos nos acordos e parceria e convênios para pesquisa, desenvolvimento e inovação. Bom, agora eu vou deixar um link aí no site sobre de um vídeo bem curto sobre profissionais da área, comentando como isso afetou o dia a dia deles, né? Valeu, muito obrigado, boa tarde. Agora, né, a gente vai passar um vídeo que vai ilustrar um pouquinho disso que o Vitor acabou de explicar. No dia 8 de fevereiro, o governo federal publicou o decreto que regulamenta o marco legal de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de facilitar as atividades de pesquisa e inovação no país. Mas afinal, o que mudou? Como o marco legal vai impactar no dia a dia de startups, empresas, instituições públicas, pesquisadores e estudantes? Para responder essa e outras perguntas, a Fundep, em parceria com a Sedex, realizou um painel sobre o tema aqui no Minas Digital Summit. E eu vou levar essas respostas até você. Muita coisa que mudou. Dentro da lei de inovação, por exemplo, mudou muita coisa no sentido de trazer aplicabilidade a instrumentos que antes já existiam, mas que acabavam não funcionando, como por exemplo o instrumento da encomenda tecnológica, né? Uma coisa importante, muito utilizada para alavancar soluções em áreas estratégicas de interesse do governo ou da iniciativa privada, mas aumentar mesmo na iniciativa privada a competitividade das empresas, que no Brasil, da forma como estava implementada na lei, não funcionava direito. Como pesquisador, ele facilita a minha vida desde o início da pesquisa, nos processos de compra, de importação, nos processos de licitação. Então, tudo que vem para a pesquisa, eu consigo comprar agora com mais facilidade, com menos burocracia. Mas isso afeta a inovação muito lá no princípio, né? Eu acho que depois disso, a gente começa a ter outros impactos mais importantes para a inovação. Então, tudo aquilo que vem da parte de patente e licenciamento, o marco legal abre algumas possibilidades importantes aí. Do ponto de vista jurídico, a gente vai ter mais segurança em razão dos instrumentos, que vai facilitar a prestação de contas, porque esse realmente hoje é um calcanhar de Aquiles para as fundações de apoio que são nossas parceiras, para o pesquisador, para o próprio bolsista, porque se der algum problema na prestação de contas, eles são bloqueados, eles ficam inadimplentes. Então, do ponto de vista jurídico, é um grande facilitador. Para as universidades, o que o marco faz? Ele reforça o papel da universidade de ser um agente que vai contribuir com o avanço do Sistema Nacional de Inovação. E ele não só legitima a parceria e a aproximação da universidade com o setor empresarial, como ele
ele diz que é necessário, né, essa parceria para que haja avanço nesse setor no Brasil. Então, do ponto de vista das pesquisas que são desenvolvidas, as competências da universidade, como conectar essas competências com as demandas da sociedade e do mercado. Então, o marco busca essa aproximação para que a universidade consiga contribuir com o que ela tem de melhor, que é a parte do conhecimento. O professor se relacionar com a empresa, o marco legal, ele agora explicita, de uma maneira clara, ele fala, o professor pode dedicar até 8 horas da sua semana para projetos envolvendo indústria. Ele abre, inclusive, a possibilidade da indústria ocupar um espaço do laboratório da universidade. É claro, se essa ocupação fizer sentido em termos de pesquisa, ciência e tecnologia. Então são pequenas coisas que até hoje têm representado muitos entraves aí para a gente que quer levar a tecnologia para o mercado. E no final das contas o que a gente quer é gerar riqueza, gerar empregos e fazer o Brasil um país mais desenvolvido, né? Primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Tennyson e nessa parte do trabalho eu fiquei responsável por apresentar o reconhecimento, o licenciamento e a transferência de tecnologias e os núcleos de inovação tecnológicas, os NITs. Bom, nessa parte do trabalho eu escolhi dividir em basicamente 4 tópicos que eu considerei as partes mais importantes do conteúdo no momento que eu estava estudando, né? Sendo o primeiro o tópico de transferência de tecnologia, que basicamente se trata de entender, né, o que esse termo significa, né, e como isso pode atuar tanto no desenvolvimento de novas tecnologias, né, quanto no impulsionamento dos negócios que envolve esse tipo de propriedade, né, no caso, propriedade intelectual. O segundo tópico é o que é o contrato de licenciamento, né? Ou seja, como funciona um contrato de licenciamento. O terceiro tópico é o contrato de cessão, né? O que significa uma pessoa fazer um contrato de cessão sobre uma marca ou sobre uma propriedade, né? E, por fim, os núcleos de inovação tecnológicas, né? Onde a gente basicamente vai falar a sua importância e as principais competências envolvidas. Bom, começando, né, pela transferência de tecnologia. Bom, a transferência de tecnologia, de modo geral, né, se refere ao repasse do conhecimento científico e tecnológico gerado, no caso, por exemplo, num centro de pesquisa, né, ou numa universidade, sendo que o termo, né, tecnologia pode significar tanto um produto, né, como um processo tecnológico, uma patente, por exemplo, um software ou até mesmo um relatório de pesquisa, né, que possa ser do interesse de alguma indústria, algum negócio específico que entenda algum lucro desse tipo de pesquisa, por exemplo. Bom, a transferência tecnológica é basicamente uma maneira da empresa internalizar uma inovação tecnológica em um processo produtivo, por exemplo. E a partir disso, né, a empresa pode manter uma competitividade, né, gerando um valor ao seu produto, serviço e gerando riquezas, né? Bom, a transferência tecnológica ela é basicamente utilizada quando o objeto de contrato é, por exemplo, a aquisição de um conhecimento, né, tipo know-how, e uma técnica não aparada pelos direitos de propriedade industrial. Nesse caso, né, vale ressaltar que o INPE, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, não reconhece a figura de transferência de tecnologia não patenteada. Bom, essa parte eu vou deixar para ser explicada um pouco mais tarde, porque eu separei um vídeo que eu acho que engloba as principais dúvidas envolvendo isso, né? E ele é bastante didático, então, para não ficar redundante, eu vou deixar essa explicação mais para a parte do vídeo. Bom, agora passando para o licenciamento, né? Que basicamente envolve a exploração de um produto ou serviço protegido, nesse caso, sim, pelo direito de propriedade intelectual, né? Ou seja, protegido por uma patente ou que passou por um registro de marca, né? Nesse caso, o licenciamento funciona como uma espécie de aluguel, né?
em que o titular não é alterado. Ele é apenas, como é que eu posso dizer, se combina um período, por exemplo, de tempo, dentro de algumas condições que podem ser variadas, né, dependendo do contrato, e que se estabelece um empréstimo, né, dessa propriedade para um terceiro, né? Mas a titularidade permanece com o titular inicial. Um exemplo disso que a gente pode ter, por exemplo, seria, vamos supor, por exemplo, um personagem, no caso, por exemplo, Homem-Aranha, que ele é originalmente, tá como titular, né, da Fox, né? O Fox é o dono do Homem-Aranha atualmente, mas ele foi emprestado para a Marvel. E nesse caso, né, provavelmente foi feito um contrato em que estipulava um tempo específico e outras cláusulas. Acho que no caso dele foi 4 filmes, se não me engano. Ou seja, ou o tempo expirava, né, o tempo do contrato expirava e ele voltava para Fox, ou então seria realizado esses 4 filmes e depois que terminasse os 4 filmes ele seria remanejado de volta para Fox, né? Ou seja, o titular não se alterou. Que foi o que aconteceu, né? Já foi feito os 4 filmes, ele voltou com propriedade da Fox agora. Bom, o próximo é a cessão, né? Que é basicamente quando ele funciona basicamente como um contrato de licenciamento. Então, ele também é protegido por direitos autorais, né? Mas só que nesse caso, quando o contrato é feito, ele não é feito em forma de um aluguel, né? Ele seria, no caso, vendido. Uma analogia com uma casa, né? Não seria alugado, seria vendido para outra pessoa. E nesse caso, esse novo titular ganharia todos os direitos à propriedade intelectual específica que foi colocada nesse contrato. Bom, agora eu vou passar o vídeo, né? Que vai esclarecer um pouquinho mais sobre o tópico de transferência e tecnologia. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mariana Moretti, você já me conhece de outros vídeos e essa é a coluna Explicando Direito. Hoje nós vamos falar sobre contrato de transferência de tecnologia, um contrato cujas peculiaridades devem ser bem observadas pelo elaborador do contrato. Bom, vamos então falar o que é esse contrato. Bom, o contrato de transferência de tecnologia é um contrato que envolve ativos intangíveis não protegidos formalmente pela Lei de Propriedade Industrial. E eu já vou voltar aqui e explicar isso certinho para vocês. E envolve também soluções técnicas com problemas de produção e serviços de capacitação. Bom, vamos voltar lá então. Ativos intangíveis não protegidos formalmente pela Lei de Propriedade Industrial. A lei é a 9.279 de 96, que vai reger, vai regulamentar e dar os requisitos para as patentes, para as marcas e desenho industrial. Então, se o ativo intangível de uma empresa, ela corresponde a esses requisitos da lei, ela vai estar formalmente protegida depois do devido procedimento de pedido lá no INPI. Então, os contratos realizados com esses ativos intangíveis, eles estão formalmente protegidos pela legislação. Mas é possível que a empresa tenha um ativo intangível, tenha invenções cuja inovação, por exemplo, não inove no estado da técnica e, portanto, não possa ser patenteada. Mas essa invenção pode dar uma vantagem competitiva para a empresa. E isso, então, é interessante que seja negociado. Esses negócios, eles são formalizados através desses contratos de transferência de tecnologia. Bom, então, a partir dessa explicação, nós identificamos aqui que o objeto pode ser 2. Então, nós possuímos 2 categorias ou 2 modalidades de contrato de transferência de tecnologia, que é o contrato de fornecimento de tecnologia e o contrato de assistência técnica. A primeira categoria, o contrato de fornecimento de tecnologia, é justamente o contrato que vai regular uma relação jurídica entre contratante e contratado de um ativo intangível não protegido pela propriedade industrial. Aqui são os contratos geralmente chamados de know-how e segredo industrial.
A segunda categoria, que é o contrato de serviço de assistência técnica, busca soluções para problemas com produção e capacitação de serviços, ok? Então, eu vou esmiuçar um pouquinho mais esses objetos para vocês. O primeiro objeto, que envolve a categoria de ativos intangíveis não protegidos pela lei de propriedade industrial, chamados de know-how, eles estão relacionados, na verdade, ao conhecimento que pode ser descrito como informação e técnicas destinadas à fabricação e à comercialização de produtos e serviços. Esse conhecimento, geralmente, ele pode ser codificado, ele pode se apresentar em manuais, em relatórios, em desenhos, e é isso que vai ser negociado no contrato de transferência de tecnologia, nesse caso, fornecimento de tecnologia. E a segunda categoria, que é o contrato de serviço de assistência técnica, que envolve soluções técnicas, serviços de capacitação que vão ser repassados para o contratante. Envolve o fornecimento de soluções personalizadas, destinadas a resolver problemas específicos de produção ou atividades de apoio para implementação de tecnologias, tá? Nesse caso, ele não pode necessariamente ser codificado. Esse conhecimento está indissociável da experiência e da capacidade técnica adquirida, desenvolvida ali dentro daquela empresa. Bom, agora para finalizar essa parte da apresentação, eu vou falar um pouco sobre os núcleos de inovação tecnológica. Como a gente já viu, né, anteriormente, esses três tipos de contrato são estabelecidos, os três tipos, né, que são a transferência de tecnologia, o licenciamento e a cessão, são estabelecidos entre o empreendedor, a empresa, né, no caso, e as universidades ou o centro de pesquisas, e foram responsáveis por produzir aquela propriedade intelectual. Para facilitar esse processo e incentivar a troca de conhecimento entre a academia e a empresa, foram criados dentro das universidades e centros de pesquisa os núcleos de inovação tecnológica. Isso, né, pela lei de número 10.973, a lei de inovação tecnológica. Esses órgãos têm a finalidade de gerir a política de inovação das instituições, né? E a partir disso, ela tem algumas atribuições, né? Dentre elas, eu consegui identificar algumas aqui, né? Eu coloquei 4 que eu considerei as principais, que são opinar pela conveniência e promover a proteção das criações desenvolvidas na instituição. A segunda, que é opinar quanto à conveniência de divulgação das criações desenvolvidas na instituição, passíveis de proteção intelectual. A terceira, que é acompanhar o processo dos pedidos e a manutenção dos títulos de propriedade intelectual da instituição. E, por fim, zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção das criações, licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia. Dessa forma, os núcleos de inovação tecnológica apoiam as ações de proteção, né, à propriedade intelectual e intermedia os contratos, né, e incentiva a transferência de tecnologia entre as empresas. Basicamente, elas funcionam como uma ponte, né, e atuam como um braço, como eu posso dizer, braço jurídico dessas instituições nesses processos de propriedade intelectual, né. Ou seja, o intuito, né, desses núcleos é incentivar essa interação entre as universidades, centros de pesquisa e o meio empresarial, né, tendo essa interatividade e, desse modo, acabando incentivando que ocorra mais inovações tecnológicas, né, incentivando mais pesquisas. Bom, eu fiquei com estudos de caso
e trouxe aqui um exemplo para vocês que é sobre teorias e contribuições das tecnologias sociais na educação. Sabemos que os avanços tecnológicos fazem parte da evolução do homem. Mesmo com dificuldades, alguns atores da sociedade, como a sociedade civil, governo, institutos e associações, contribuem com a tecnologia social, buscando uma solução para problemas comunitários. As tecnologias sociais são um reconhecimento de diversos fatores, citando transformações sociais, participações democráticas, inclusão social e maior qualidade de vida. Em suas considerações finais, Vercelli revela que as tecnologias sociais podem também ser consideradas como tecnologias que orientam a construção de uma sociedade mais justa, inclusa e democrática. As tecnologias sociais são objeto de destaque em diversas áreas. Em novembro de 2016, o Portal Brasil, somente para fins ilustrativos, publicou que a tecnologia de armazenamento de água por meio de cisterna, que comportam 16 mil litros de água por cada unidade de tecnologia, possibilitou um baixo custo e um alto benefício. Que o governo federal investisse em cerca de 54 mil tecnologias do programa Cisterna, ajudando famílias. Como também estruturantes das tecnologias sociais no Brasil, tem o apoio da Fundação Banco do Brasil, que por meio do seu banco de tecnologias sociais, atualmente comporta 850 tecnologias sociais certificadas e atualmente esboça um investimento de 135,9 milhões, 601 novos projetos em 505 municípios, atendendo 167 mil pessoas. O desenvolvimento de soluções tecnológicas voltadas a gerar alternativas tecnoprodutivas em cenários de vulnerabilidade social e econômica foram conhecidos por tecnologias apropriadas ou inovação social, entre outros. Produtos, técnicas ou metodologias reaplicáveis, desenvolvidas na interação com a comunidade e que apresenta soluções de transformação social, passou a ser definido pelo nome de tecnologias sociais em 2005. Conforme a rede de tecnologia social, as tecnologias têm por finalidade reunir, organizar, articular e integrar um conjunto de instituições com o propósito de contribuir a fim de desenvolver a sustentabilidade mediante a difusão e reaplicação em escala tecnológica social. Seus objetivos são a adoção de tecnologias sociais como políticas públicas, bem como a sua apropriação por comunidades brasileiras. E foi questionado quais os principais fundamentos teóricos e suas possíveis aplicações práticas junto à sociedade. Primeiro resultou-se no principal objetivo da pesquisa, que foi avaliar teorias a respeito de tecnologias sociais, tentando alcançar os resultados pretendidos. Traçaram-se objetivos específicos de realizar o estado da arte, consultar exemplos de tecnologias sociais em seu contexto grupal, analisar os impactos de suas aplicações encontradas e apresentar seus resultados. Eu trouxe apenas 3 resultados aqui, que foi a primeira, comunidade digital, que as características desse programa foram apoiadas pela Fundação Banco do Brasil desde 2013 e teve a educação como tema principal. O objetivo geral da entidade é oferecer apoio à inclusão digital em áreas rurais ou urbanas menos favorecidas. Para o desenvolvimento socioeconômico, seu público-alvo é diversificado e sua estrutura funciona com apenas 4 profissionais, tendo um técnico de informática, 2 de telecomunicação e um agente de inclusão digital. Temos o exemplo 2 também, que é o Animare. Segundo o Banco de Tecnologia Social de 2017, o projeto foi criado pela Associação Cultural de Animadores e Profissionais Relacionados à Animare, certificada desde 2009, tendo por objetivo estimular a criatividade das crianças e jovens para a produção de filmes animados sobre temas educativos. Seu público-alvo é representado por crianças, adolescentes e adultos, professores e alunos. Como recursos materiais, as oficinas utilizaram um notebook, uma mesa digitalizadora e 8 a 12 mesas de luz para desenhos animados.
O terceiro caso é a Audioteca Sal e Luz, que, conforme o Banco de Tecnologia Social em 2017, a entidade é empreendida pela Instituição Evangélica de Assistência Social e Cultural, no Rio de Janeiro. A Audioteca Sal e Luz é um projeto que grava e empresta livros falados a pessoas cegas ou com deficiência visual, de forma gratuita em todo o território nacional. Todas as gravações dos livros são feitas por voluntários. O projeto foi constituído a partir de pesquisas iniciadas em 1986, junto aos portadores de deficiência visual do Rio de Janeiro, a fim de avaliar serviços educacionais e de lazer disponível para esse grupo. O objetivo principal era proporcionar recursos e meios de inclusão às pessoas cegas ou deficientes visuais para a obtenção de uma vida com mais qualidade por meio da educação, profissionalização, capacitação e entretenimento. E aqui são os resultados finais, considerações finais, né? Que toda tecnologia vem do resultado de um esforço humano, que por a princípio objetiva atender a seres sociais. Não importando a ferramenta que a comunidade utilize, o objetivo central para o sucesso de todas elas foram frutos de interação e o rompimento de suas barreiras culturais, as quais foram elementos de transformação e desenvolvimento, para que os grupos sociais emergem ou se mantenham em seus níveis de crescimento. Suas culturas sociais devem acompanhar outras inovações tecnológicas. E aqui nós temos as referências utilizadas para a realização desse seminário. O grupo agradece a todo mundo que ficou até aqui, né, para assistir a nossa apresentação.